Fala galera, chegamos aí ao 29º episódio desse quarto ano de Spoilers da Vida. E agora a gente tem novidade, eu tô criando também um conteúdo em vídeos curtos, né? Pra colocar no Instagram e no TikTok. Se você quiser acompanhar lá, eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio. E se você ainda não tá acompanhando o podcast, fica aí mais uma vez o convite para favoritar e adicionar ao seu podcast para receber toda semana um conteúdo sobre liderança, inteligência emocional, comunicação, tecnologia e muito mais. E hoje eu vou falar sobre viés cognitivo e como ele pode influenciar negativamente nas nossas ações e nas nossas intenções. Mas você sabe exatamente o que é viés cognitivo? Ele basicamente é um padrão sistemático de desvio do pensamento lógico ou racional que afeta a maneira como a gente percebe, interpreta e lembra dos eventos e situações. Calma, vou simplificar. É como se fosse um erro do nosso cérebro que ele comete fazendo pré-julgamentos baseado aí nas interpretações que a gente tem do nosso mundo exterior, né, do mundo ao redor, das nossas vivências, dos nossos valores e das nossas crenças. Em geral, eles são aí uma tentativa do nosso cérebro simplificar o processamento de informações e ocorre de forma totalmente inconsciente. Inclusive, acaba influenciando aí diariamente a nossa tomada de decisão e fazendo com que a gente haja de maneiras diferentes baseado nessas experiências ou nesses vieses que a gente tem. E a psicologia ela vem estudando esse tema há muitos anos e como esses vieses atuam nos nossos comportamentos em diversas áreas, desde a economia, a política, a nossa convivência social. E esses vieses eles acabam sendo organizados em diversas categorias. Tem até um codex, como se fosse um mapa dos principais vieses, que depois eu vou até disponibilizar no artigo para quem for mais visual, assim como eu, poder acompanhar. E eles não são necessariamente negativos, né? Eles têm aí uma possibilidade de trazer consequências e ações positivas. Lembra que o nosso cérebro ele quer diminuir o esforço, diminuir o gasto energético, principalmente na tomada de decisões? Então, esses vieses eles acabam sendo atalhos que podem nos favorecer. Por exemplo, se a gente tem alguma necessidade de ter confiança na nossa capacidade ou sentir que a gente está fazendo algo importante, algo que gera impacto, a gente pode se beneficiar de um viés que é chamado viés do otimismo. Isso faz com que a gente tenda a acreditar que as chances que as coisas boas aconteçam ou que eventos positivos aconteçam com a gente sejam mais prováveis do que as chances de coisas negativas acontecerem. E o lado positivo desse viés é que ele acaba tendo benefícios psicológicos, como, por exemplo, maior resiliência, perseverança, um bem-estar emocional, maior motivação e engajamento. Para esportista, por exemplo, isso é muito importante. Mas mesmo sendo apenas um viés, não tendo aí um fato que comprove essa maior probabilidade, ele pode impulsionar as pessoas a enfrentar os desafios, acreditar no seu próprio potencial e até perseverar diante de obstáculos que apareçam aí no meio do caminho, né? Mas, como todo viés, ele pode ter aí dois lados da moeda. Mesmo que ele seja um viés otimista, ele pode levar a consequências negativas. Por exemplo, aí, usando um caso recente, pode fazer com que as pessoas subestimem os riscos reais e desçam, por exemplo, de submarino para ver o Titanic. E essa negligência aos riscos, ela pode sim levar a consequências catastróficas. Pô, legal, Bruno, entendi. Mas e aí? O que isso tudo tem a ver com a minha vida? Olha, como eu falei, o tempo todo a gente está processando informações e usando aí as nossas heurísticas, ou seja, o nosso conjunto de regras, nosso repertório cultural e social, as nossas crenças, para tomar as decisões, seja no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal. Eu vou dar aqui alguns exemplos de vieses e como eles podem impactar nossa vida de forma negativa, para você entender mais ou menos como é que funciona. É claro que eu vou dar só alguns exemplos, tem muitos, e aí ao longo da semana, dependendo, eu vou colocando mais algum conteúdo aí, eu até divido esse episódio em dois, né? Então, o primeiro é o viés da confirmação. Nesse viés, a gente busca, a gente interpreta, a gente valoriza mais as informações que confirmam aquilo que a gente acredita. Por exemplo, eu quero contratar uma pessoa para o meu time, mas eu acredito aí, também usando o tema da semana passada, que as pessoas da geração C são difíceis de lidar, não têm engajamento com a empresa, não se comprometem tanto. Quando eu estiver avaliando aí um currículo ou durante uma entrevista, claramente eu vou buscar informações ou fatos ali naquela conversa que confirmem ou justifiquem a minha escolha. Como, por exemplo, eu olhei ali e essa pessoa tem pouco tempo em cada empresa que ela trabalhou. Ela ficou, menos de um ano. Então, ela não é comprometida com a empresa. Então, esse é um exemplo de um viés de confirmação. Um outro viés muito comum, principalmente no trabalho, é o efeito Dunning-Kruger, que ele assume
que quanto menos a gente sabe sobre determinado assunto, mais confiante a gente se sente sobre ele. E quanto mais a gente sabe, a gente passa a se sentir menos confiante e faz até com que os especialistas eles acabem subestimando as suas capacidades. Isso acaba trazendo ali um sentimento de síndrome do impostor, né? E por que isso acontece? Porque quanto mais a gente sabe sobre um assunto, mais a gente sabe que tem muito mais a aprender, né? A gente acaba aumentando a borda da nossa ilha, né? Eu mesmo já passei por esse viés. Quanto mais eu estudava, né, e eu continuo estudando, mais eu tinha certeza de que tinha muita coisa que eu não sabia. Então, eu achava que eu sabia menos do que eu deveria saber. E no final acabou que eu percebi que isso daí é só uma crença minha e que às vezes o crescimento de conhecimento que a gente tem já é o suficiente para a gente poder aplicar, já é o suficiente para a gente poder compartilhar com outras pessoas. Um outro viés aí muito complicado é o viés da ancoragem. E esse viés ele tem um sentido de confiar demais nas nossas referências do passado ou informações que a gente possa usar ali como base de comparação. Por exemplo, você pode já ter tido alguma experiência ruim com um par de trabalho seu, ou com alguma pessoa que você se envolveu, e aí 2 anos depois, ou 5 anos depois, você vai voltar a trabalhar com essa pessoa. É claro que você vai ter ali os seus preconceitos, mesmo sabendo como essa pessoa trabalha hoje em dia. Pode ser que ela tenha evoluído, e você também mudou a sua forma de lidar com pessoas. A mesma coisa se você pensar, comprar frutas e legumes orgânicos é muito caro. Em algum momento da vida isso foi verdade, mas hoje não é mais verdade. O que a gente acaba fazendo é comparando ao preço que a gente imagina que é um preço de uma fruta ou de um legume. Um outro exemplo que aconteceu comigo, outro dia eu estava procurando uma bermuda para academia e eu achei um absurdo, uma bermuda tá quase R$100. E eu comprava isso no máximo a R$50. Então para mim aquele preço era um absurdo, aquilo não valia o que estava sendo entregue. Mas também eu tenho uma outra base de comparação, por exemplo, quando meu irmão precisou consertar o MacBook dele. E aí eu achei barato o preço da autorizada em relação ao preço da Apple, mesmo sendo um preço muito maior do que, por exemplo, o preço das bermudas. A minha ancoragem, ela fica ali em relação ao que a gente entende que é a entrega de valor daquele produto, né? Tem também um outro efeito, né? Um outro viés que é chamado de efeito halo, que é a nossa tendência de julgar tendo como base as características de estereótipo, né? Por exemplo, se você gosta de alguém, e aí gostar pode ser um comportamento, um estilo de vestimenta, gosto musical, aí tudo isso pode influenciar o seu julgamento. Quer um exemplo prático, que a gente até também está na moda aí, o pessoal falando muito sobre casamento às cegas, o programa? Você tá ali, você se identifica com as características da outra pessoa e obviamente vocês não conhecem as pessoas, vocês só conhecem as características que elas estão expondo e obviamente vai rolar ali um rapport, vai rolar uma conexão e quando essa conexão rolar, ela vai estar direcionada a coisas que você gostou, obviamente, e aí as pessoas se casam. No programa, né, elas podem escolher se casar, elas têm ali uma interação maior, mas aí depois disso elas vão conviver, e aí na convivência elas vão descobrir o que realmente elas têm em comum e o que elas não têm em comum. Então isso pode ser um viés negativo, você acabar usando um conjunto de coisas que você entende que tem em comum, que você gosta, mas você não vai ter a visibilidade do todo. Isso para a escolha de produtos, a gente acaba fazendo isso também, de serviços. Então a gente acaba confiando muito nos nossos gostos sem avaliar o todo, né? Com um julgamento apenas sucinto, né? E esses foram só alguns exemplos de vieses cognitivos que acontecem com a gente o tempo todo. Eu vou deixar também alguns vídeos de outros vieses dessa semana, complementando esse conteúdo, e no artigo também. E se você quiser saber mais um pouco, é só me adicionar no Instagram, no TikTok, e passar a acompanhar esse conteúdo também. Como o podcast ficou grande, eu ia falar um pouquinho aqui sobre como a gente consegue perceber esses vieses e o que a gente pode fazer para tentar minimizar o impacto ou até fugir desse pré-julgamento, fugir de ações que sejam totalmente relacionadas a esse viés. Mas eu vou deixar para complementar esse conteúdo num segundo episódio ainda essa semana, que aí fica menos extenso e fica mais tranquilo para colocar também outros vieses aí. E eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo esquema, gostou? Curte, compartilha, passa esse conteúdo para mais pessoas que possam ouvir, que possam aproveitar. E a gente se vê ainda essa semana. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.